Boa noite a todos e a todas que nos acompanham aí pelo Facebook e também aqui pela sala da Intercom, na sala Zoom da Intercom. E eu sou a professora Sônia Jaconi, junto com a professora Nair Prata e o Rodrigo Gabriotti, nós organizamos a 4ª temporada das lives Cátedra Intercom. Sejam todos muito bem-vindos para mais um dia de discussão rica e com certeza que vai deixar todos assim com bastante vontade de acompanhar tanto essa quanto as outras lives. Essa 4ª temporada das lives tem como tema Ciências da Comunicação contra a Desinformação, que acompanha o tema do Congresso Nacional, assim como as outras temporadas. Assim também como nas outras temporadas, a cátedra meu cuco começou a tocar aqui atrás, mas tudo bem. Assim como nas outras temporadas, esta temporada está sendo gravada e todos os episódios ficam disponíveis lá no site da Intercom para as pessoas assistirem, trabalharem com seus alunos, ouvir os grupos de pesquisas discutindo os temas. Então, aproveitem e também vocês poderão acompanhar essa temporada, assim como nas outras, através do Facebook, mandando perguntas, fazendo questionamentos para os participantes desta live. E nós temos uma novidade nessa 4ª temporada, que todos os episódios serão transformados em podcasts para também serem acompanhados por aqueles que desejam, aqueles que têm interesse em acompanhar também estas lives pelo podcast. Na live de hoje, que é a 10ª desta temporada, nós temos o grupo de pesquisa, comunicação, divulgação científica, saúde e meio ambiente. Nós queremos agradecer demais ao grupo de pesquisa que organizou esta live, a 10ª dessa temporada, que traz o tema o jornalismo ambiental sob a perspectiva dos estudos decoloniais. E para essa live nós temos as convidadas, a professora Ilza Tourino Girardi e Heloísa Beling Luzzi, ambas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Muito obrigada, professoras, por aceitarem o nosso convite, aceitar o convite do grupo de pesquisa e estarem aqui com a gente hoje. E mediação, nós temos a professora Catarine Miguel, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Essa live ela tem uma duração de 1h30, vocês vão ter tempo, quem está aqui na sala também vai ter um tempo para fazer perguntas, para questionar, para fazer alguma reflexão, e também aquelas pessoas que estão nos acompanhando pelo Facebook também terão um tempinho aí no final das lives, uns 20 minutos no final da live, para também interagirem com as pesquisadoras, as professoras, né, e mandarem as suas perguntas. Então, aproveitem, a sala está com as professoras e com a mediação da professora Catarine. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Sônia. Obrigada a toda a equipe da Intercom aí por organizar, né, esses eventos tão importantes para a gente debater os temas contemporâneos e temas de interesse também para o nosso GP. Eu quero dizer, né, primeiramente, boa noite a todas e todos que estão nos acompanhando aqui. É um prazer imenso estar mediando essa live hoje, inaugurando, inclusive, minha posição na coordenação aí do GP Comunicação, Divulgação Científica, Saúde e Meio Ambiente, junto com o professor Arquimedes Pessoni. E dizer também, né, que a gente fez questão de trazer essa pauta ambiental para o debate, não só porque eu sou uma pesquisadora dessa área, né, da área ambiental, com foco na atuação dos movimentos socioambientais, mais recentemente também nas relações de gênero, mas também porque no último processo de avaliação dos GPs da Intercom, a gente renovou o nosso grupo, né, esse GP já tem mais de 30 anos de atuação, então a gente passou pelo processo aí renovando o grupo e trazendo uma nova ementa mais atenta aos debates contemporâneos. Entre esses debates, justamente se voltar aí para os estudos sobre os saberes tradicionais e decoloniais e as diferentes comunidades epistêmicas. Então, para a gente propor uma conversa sobre o jornalismo ambiental em uma perspectiva decolonial, se mostra muito interessante na medida em que descolonizar as práticas jornalísticas pode significar romper,
né, justamente com as dualidades hegemônicas, com as assimetrias, com as violências, né, e pensar em mais pluralidade e engajamento, no caso, com as lutas socioambientais. Então, assim, essas duas pesquisadoras não foram escolhidas ao acaso, foram com muito carinho pensadas, né, como referências nessa área socioambiental. Então, além do Intercom, né, organizando esse evento para a gente, do meu vice aí, o Arquimedes Pessoni, eu quero agradecer imensamente as nossas convidadas, as professoras Ilza Girardi e Heloísa Luz, que são referências na área de comunicação e jornalismo ambiental, com larga experiência e produções à frente do grupo de pesquisa de jornalismo ambiental da Federal do Rio Grande do Sul, né, um grupo pioneiro nessa área. A professora Ilza é uma grande referência para mim nos estudos do jornalismo ambiental, e Heloísa também, né, como uma pesquisadora jovem, que acho que a gente se conheceu justamente no Intercom, e ela vem aí realizando pesquisas nessa área ambiental, pesquisas muito alinhadas, né, a esse debate aí da decolonialidade. Então, terminou um outro doutorado agora em 2021, que acho que toca nesse tema, né, Heloísa? Eu venho indicando aí o seu doutorado para as minhas orientandas, então acho que é muito válido aí que ela traga esse debate para a gente. Então, assim, pela nossa dinâmica, as convidadas vão ter de 20 a 30 minutos para suas exposições, e depois a gente vai ter mais ou menos esse tempo também para as considerações, questionamentos, comentários das pessoas que estão nos acompanhando aqui e também no Facebook. Acho que fica mais dinâmico e mais interessante, né? Então, antes da gente começar, quero fazer uma pequena apresentação aqui, para quem não conhece, a professora Ilza Girardi é professora titular aposentada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul desde o ano passado, com doutorado em Ciências da Comunicação pela USP, né, e estudos também na Universidade Autônoma de Barcelona, é líder do grupo de pesquisa em jornalismo ambiental, continua como pesquisadora e docente do programa de pós-graduação em comunicação também da URGS, e ela também aí iniciou a criação de uma disciplina específica de jornalismo ambiental na universidade, que ela vai relatar um pouco desse processo para a gente hoje. Muito obrigada, professora, novamente. E a Heloísa, que é pós-doutora pelo programa de pós-graduação em comunicação da URGS, doutora em meio ambiente e desenvolvimento pela Universidade Federal do Paraná e doutora também em comunicação pela URGS. Realizou estágio doutoral com financiamento da CAPES na Universidade do Minho, e recebeu o prêmio CAPES em 2017 pela melhor tese na área de ciências ambientais. Então, devidamente apresentadas, professoras, eu acho que a Heloísa que vai começar, né? Vocês, por favor, podem aproveitar esse tempo aí para compartilhar o conhecimento com a gente. Obrigada, Catarine. Obrigada também a toda a equipe do Intercom, principalmente ao GP, ao professor Arquimedes também. É uma alegria poder estar aqui com vocês falando sobre jornalismo ambiental, nessa perspectiva que o nosso grupo está alinhado já há bastante tempo, né? Mas que, de alguma forma, a gente assumiu isso a partir, né, dos estudos e da percepção de que realmente existia uma linha que a gente se encaixava, que vários pressupostos também estavam, de alguma forma, atrelados a essa discussão, embora desde o início a gente não tenha assumido, né, essa crítica à questão colonial de uma forma central na discussão dos pressupostos do jornalismo ambiental, que desde pelo menos 2008, né, institucionalmente falando, formalmente inscrito no CNPq, junto à URGS, o grupo de pesquisa jornalismo ambiental tem desenvolvido e tem procurado também contribuir com aspectos teóricos que possam, de alguma forma, consolidar a área do jornalismo ambiental, entendendo que isso é muito mais do que uma especialização, mas é uma forma de observar o jornalismo, né? Trazendo as lentes do campo ambiental para a prática jornalística. Também é uma alegria poder compartilhar esse espaço com a Ilza, que é minha mestre de longa data, né? Uma parceira de muitas atividades, né, inclusive de todo esse percurso ao longo do grupo de pesquisa jornalismo ambiental. Eu vou compartilhar aqui alguns slides para guiar a organização das ideias. Acho que vocês estão vendo. Sim, né? Sim, sim.
Então, a ideia era trazer justamente aspectos que pudessem, de alguma forma, então, nortear essa discussão, que foi apresentada de uma forma mais explícita a partir desses estudos que vieram já no pós-doutorado, quando eu participei de uma escola de verão com o professor Boaventura de Souza Santos, em Portugal, e a gente trabalhou com epistemologias do Sul, e aí, desde então, eu tenho observado várias proximidades, tanto com autores com os quais a gente já dialogava desde o início da produção do grupo, quanto com outros que a gente percebeu uma aproximação muito forte, principalmente aqueles que trazem a questão ambiental no centro das discussões ou como um eixo estruturante. Então, o ponto de partida, né, seria justamente essa crítica à questão colonial, ao processo de colonialidade, e aqui a gente não se filia a nenhuma vertente, né, ou corrente específica, a gente acaba abarcando os diferentes autores que tecem reflexões sobre esse processo cultural, que teve origem no processo, né, de colonialismo, mas que se estende até os dias de hoje, né, a gente tem uma mesma mentalidade, um mesmo processo que vai, de alguma forma, subjugando, né, tanto a natureza quanto as pessoas que, de alguma forma, não se enquadram naquela ideia hegemônica, né, do que seria, de fato, o pensamento correto, ou as atitudes corretas, ou a forma de ser mais adequada. Além disso, claro, os pressupostos que já vêm sendo construídos ao longo do tempo, desde 2008, dentro do grupo de pesquisa Jornalismo Ambiental, e dos quais eu vou falar um pouco mais adiante, a Ilza vai se aprofundar, porque ela vai trazer todo esse resgate, né, de como se deu a formulação dessas bases. E aqui eu destaco também a ênfase na perspectiva climática, né, que digamos assim, o tema que eu tenho, de alguma forma, desenvolvido ao longo dos últimos anos, pelo menos desde 2013, como uma expressão da nossa crise ambiental, as questões climáticas, né, como uma grande forma da gente entender o desafio ambiental contemporâneo, e como que essas questões elas também são atravessadas, né, pelos mesmos desafios que outras questões ambientais. Então, como uma forma de demonstrar também que a gente está falando de coisas que são muito antigas, mas às vezes com uma nova expressão ou com uma nova discussão que tem mais visibilidade e que tem sua importância, atravessa outras questões também, mas que a gente também não pode deixar de observar que existem outros problemas ambientais concorrentes, simultâneos, que são atravessados e agravados, né, também pela questão climática. Então, a primeira questão que eu trago para vocês é essa questão, né, de como, quando a gente discute a colonialidade, a gente sempre está falando das assimetrias, né, das diferenças, como elas permanecem, como elas se aprofundam, a depender dos contextos. Então, repetindo essa questão da violência, né, de como a gente também acaba subjugando de diferentes formas, com diferentes nomes, né, com diferentes discursos, essas questões. Então, mesmo que a gente tenha vivido hoje, né, que a gente viva hoje no mundo onde há vários países, várias nações conseguiram independência, a gente ainda tem essa perpetuação dessa prática que é oriunda, né, do colonialismo no nosso dia a dia por conta dessas estruturas mentais e materiais de dominação. Então, não só apenas a gente vai sentir isso, às vezes, de forma externa, mas mesmo internamente, né, quando alguns grupos se utilizam dessas mesmas estratégias para continuar no poder, para continuar desenvolvendo atividades que são baseadas na destruição. E aqui a gente tem uma ênfase muito grande, que é essa destruição da natureza, né, o quanto que o colonialismo e depois a colonialidade, quando ela se torna essa prática contínua, ela se aproveita e ela é sustentada na destruição da natureza, né? Como que ela precisa desse processo, né? Dessa separação também, que é bastante instituída, que parte da modernidade do homem e da natureza, como ela precisa disso para conseguir se manter e para continuar sobrevivendo, né? E mantendo o seu fluxo de produção até os dias de hoje. Então, a gente vai observar a partir de vários autores, aqui eu trouxe alguns que tratam mais dessa ênfase com foco
na natureza, né, na questão ambiental. Então, o Lander é um deles que vai mobilizar a ideia de que a colonialidade ela persiste, ela é mobilizada ainda com diferentes nomes. Então, se a gente teve em algum momento histórico que se falava do processo de evangelização, depois isso partiu para outros nomes, né? Então, a gente teve o processo também da globalização mais recentemente, que o Porto Gonçalves trabalha muito, mostrando como o desafio ambiental é central nesse processo. Então, existem recursos e perspectivas diferentes, mas que, no fundo, se baseiam na mesma estratégia, na mesma ideologia, que é essa tentativa, né, de você tirar o valor de algumas coisas, tirar a subjetividade, inclusive, dos seres, para dizer que eles não têm a mesma importância, e a partir dessa hierarquização você acaba dominando esses seres. Mas é claro que a gente, né, enquanto pesquisadores críticos e que acreditam na emancipação dos sujeitos, a gente percebe a diversidade dos modos de ser, de viver, de agir nesse mundo, e acredita que é preciso a gente trabalhar com comunicação, e aqui de forma específica com o jornalismo, de uma forma plural, que dê evidência também a essas diferentes vozes, que muitas vezes não são ouvidas, né, são silenciadas, são invisibilizadas, e permitem que esse pensamento único, né, que é o pensamento hegemônico, que vai ter uma característica muito forte, orientada, né, nesse olhar eurocêntrico, né, a gente vai perceber que aquilo que não está nesse padrão, ele acaba tendo menos valor, ele acaba não sendo percebido como algo que tem seu valor intrínseco. Isso acaba prejudicando essa pluralidade, né, de perspectivas de mundo que a gente reconhece que é representado, inclusive, pela imprensa. Então, a gente tem, de alguma forma, a partir de uma lógica social orientada para esse pensamento eurocêntrico, também um campo jornalístico bastante eurocêntrico que vai reproduzir, né, esse tipo de proposta, esse tipo de representação, e que não vai contribuir para que a gente consiga também desmobilizar essa estratégia, esse recurso, e perpetuar de alguma forma, né, essas assimetrias e essas violências. Trazendo, então, a questão da natureza como esse eixo estruturante, quando a gente vai falar sobre a colonialidade, né, e a relação com o jornalismo ambiental, a gente vai ter alguns autores que vão pontuar, né, que a colonização da natureza e a hegemonia do conhecimento eurocêntrico são processos complementares. Então, a gente não vai conseguir avançar na desconstrução desse pensamento que é tido como único, universal, né, que acaba tirando o foco e desvalorizando o que é diferente, o que é múltiplo e diverso, e essa ideia também de você tirar proveito da natureza, claro, tendo aqui natureza como recurso humano, recurso natural, recurso a ser explorado, e não, de fato, né, entendendo que a natureza possui o seu valor intrínseco e merece ser preservado por ele mesmo, por ele representar, né, um valor inestimável em termos de biodiversidade, e pelo direito da natureza existir também, né? E não é só porque ele tem ou não tem um certo valor para o ser humano, como a perspectiva antropocêntrica acentua, que faz parte dessa lógica moderna. Então, esses autores eles vão colocar que essas questões elas estão amarradas, que elas são complementares e que elas continuam sendo muito presente quando a gente vai discutir toda a questão da crise ambiental, né? Onde a gente vai ter uma série de discursos e de atores clamando e dizendo que ainda não estamos nessa crise, que não é tão grave assim, que a gente vai ter um pensamento e uma possibilidade, às vezes por meio da ciência, da técnica, né, de reverter isso no futuro, ao invés da gente parar esse processo que já sabemos, já temos dados científicos que mostram que ele não tem como ter continuidade, né? A gente tem um planeta que é finito e essa exploração ela não pode continuar, e já deveríamos estar trabalhando com várias outras formas
de produção, de desenvolvimento que levasse isso em conta, enquanto não, na verdade, a gente tem uma maioria de práticas que sustentam, né, o sistema capitalista, que também é oriundo dessa lógica, e que acredita que podemos continuar explorando, né, porque a finitude ainda não está próxima, como se não tivesse dados que já comprovassem totalmente o contrário, e como se a gente precisasse, de fato, aproveitar até a última gota, né, de petróleo, de qualquer outro recurso que possa estar disponível. Então, nessa lógica de a gente discutir o jornalismo ambiental e as proximidades com essa questão colonial, é importante que a gente não entenda só a natureza como um pano de fundo, como uma discussão que, de alguma forma, vai promover e dar algum tipo de substância, né, para essa racionalidade econômica que move essa proposta moderna, né, baseada na colonialidade, mas também entender que ela é parte da matriz colonial, ela é um eixo estruturante, assim como pontua Mignolo. Então, a gente vai ter diferentes aspectos, né, que vão estar muito fortemente acentuados quando a gente for discutir a questão colonial. Então, a ideia do racismo, questões de gênero, né, e a questão da exploração da natureza também precisa ser considerada. Então, a colonialidade da natureza, ela vai extrapolar, né, o que a gente chama de recursos naturais, ela vai entender também a própria relação dos homens com a natureza e com todos os outros seres, e vai representar a colonialidade da vida. E é um pouco nesse sentido que o jornalismo ambiental ele se identifica muito, porque ele se coloca como uma prática engajada, né, na defesa da sustentabilidade da vida, conforme aponta Henrique Leff, né? Essa é uma expressão da sustentabilidade da vida que vai abarcar essas diferentes relações, e a gente vai descobrir e vai entender, na verdade, que quando a gente vai falar das práticas da colonialidade, a gente está falando exatamente de como que essa vida, de alguma forma, acaba sendo explorada, dominada e violentada. Trouxe aqui também alguns aspectos dessa divisão norte e sul, que é utilizada por vários autores, que, claro, não é uma divisão geográfica, mas que tem a ver com essa questão, né, de como as periferias do mundo também, de alguma forma, acabam sendo subjugadas e sendo, obviamente, observadas, né, de uma forma muito desigual, de uma forma global. Então, a gente vai observar isso muito do ponto de vista da natureza, né? Enquanto poucos vão se beneficiar com a extração, com a exploração, com todo o uso antropocêntrico que se faz da natureza, a maioria, né, e aí a gente pode concentrar esse olhar nesses territórios do sul global, vão observar apenas a parte negativa do processo. Então, eles vão trabalhar com esses rejeitos, né, que são o que sobra de todo esse processo de extração, e também eles vão ter uma série de prejuízos, né, em termos de saúde, em termos de modos de vida, porque existem esses mecanismos que vão sempre priorizar aquilo que o norte global prevê e que, de alguma forma, ele também viabiliza justamente para manter o seu projeto, né? Então, a gente vai observar muitas vezes as pessoas do sul querendo justamente ter o mesmo tipo de vida das pessoas do norte, porque há um descolamento, né, do que de fato gera esse tipo de benefício. Então, parece que as coisas são diferentes. A gente observa muitas vezes pessoas do norte, atores, né, organizações do norte global falando sobre como que elas pretendem implantar políticas mais rígidas para questões ambientais, por exemplo, mas muitas vezes isso está totalmente apagado, que essas questões ambientais elas não são incorporadas nos territórios de onde vem uma série de alimentos, né, energia de outros países. Então, esse processo, eles às vezes serve para o território específico, mas muitas coisas que eles acabam necessitando para o seu dia a dia, que vêm de outros territórios, não possuem o mesmo tipo de legislação. Porque, claro, isso não vai gerar um bom custo-benefício
para eles. Então, as coisas são um pouco fragmentadas, de modo que a gente não consiga compreender que estamos todos interconectados, né, e que a gente não tem como separar, de fato, essa questão ambiental. Então, além dos prejuízos concretos relacionados, né, à questão ambiental, a gente vai ter a questão das injustiças sociais, e aqui a gente vai falar da justiça socioambiental, da justiça climática, da justiça ambiental, entendendo que não tem como a gente falar de meio ambiente de forma apartada do ser humano, né? Então, a sociedade também vai sofrer com esse processo, e a gente vai observar esses diferentes apagamentos, né? E na questão climática isso aparece muito. A gente não consegue observar uma certa discussão que aponte de fato, né, que há responsabilidades diferentes em relação àquele que emite ou polui e quem é diretamente afetado. Se trata cada vez mais, obviamente, há movimentos que discutem isso, mas existe uma tentativa sempre da gente dizer que as mudanças climáticas é um problema de todos nós, né, de igual forma, sem de fato pensar que há essas diferenças, né, que sempre a gente vai ter pessoas que vão ter uma pegada de carbono muito maior do que outras, por exemplo, para a gente sair um pouco da seara dos países. E aí, trazendo um pouquinho da colonialidade ambiental, é interessante que a Nancy Unger ela vai recordar que todos, né, até os mais subjugados, têm o poder de subjugar as forças da natureza. Então, mesmo que aqueles que são oprimidos acabam, de alguma forma, se sentindo, né, no direito, entre aspas, ou tendo a possibilidade de subjugar a natureza, porque existe essa lógica, essa separação que foi de alguma forma naturalizada, né, na nossa sociedade, de que nós estamos no centro e que a natureza está aí para nos servir, então também temos o direito de poder tirar o máximo proveito dessa situação, desses recursos, né, dessa relação. E aí também a ideia, né, de que o colonialismo ambiental ele vai funcionar como um sistema ideológico de exploração operado de modo planificado, legitimado e com o consentimento das elites nacionais. Então, isso acontece, sim, de fora para dentro, quando a gente vai falar em territórios nacionais e no mundo globalizado, a gente vai ter uma série de interesses diferentes no mesmo território, mas isso também vai funcionar a partir, né, de elites e de certos grupos que têm poder naquele território que também vão criar um tipo de processo que vai gerar essa mesma replicação da exploração dentro do mesmo território. Então, nem sempre isso ocorre só de uma maneira externa, mas muitas vezes internamente a gente vai ter certos grupos reproduzindo essas práticas, né? Como eu trago aqui, que esse modelo ele acaba sendo replicado pelas elites do Sul, por aqueles que também acham que conseguem ter algum tipo de proveito a partir, né, dos sujeitos que estão em condição de maior vulnerabilidade e vão acabar se tornando subservientes a esse processo, né? Então, esse modelo ecodestrutivo e insustentável, ele ocorre em diferentes escalas e em diferentes contextos, né? Ele não pode ser isolado, ele não é só um processo global, mas que ele também vai se estendendo e atravessando diferentes territórios e escalas. Aqui também eu trago sobre uma discussão, né, do discurso técnico-científico, que vai acabar sendo utilizado para sustentar, né, esse sistema classificatório colonial, onde a gente vai observar que aquilo que não é entendido como civilizado, como o que está, de alguma forma, adequado àquilo que se espera, né, ao pensamento eurocêntrico, ele acaba sendo um sujeito a ser ensinado, colonizado, um espaço, né, que precisa ser domesticado. Então, esse pensamento ele também é recorrente e ele vai perpassar diferentes áreas e diferentes setores. E aí, como que a gente pode, de alguma forma, associar isso ao jornalismo ambiental? No nosso grupo de pesquisa, a gente já vem há algum tempo defendendo que jornalismo ambiental não é qualquer jornalismo que cobre a questão ambiental, é um jornalismo
que se coloca como engajado, que vai fazer uma crítica à neutralidade, né, do campo jornalístico, à imparcialidade, essa ideia da objetividade. A gente vai se colocar a favor, como eu já disse, né, da sustentabilidade da vida, e, portanto, a gente tem uma série de pressupostos que vão apontar para essa crítica, né, tanto do campo jornalístico quanto dessa maneira de perceber o mundo, que vai favorecer alguns grupos e vai tentar manter o status quo, aquilo que está estabelecido, sem perceber que essa lógica ela está nos levando, né, para uma crise ambiental, para o agravamento de uma crise ambiental que já existe e que acaba sendo cada vez maior. Então, na tentativa de buscar pluralizar essa cobertura e respeitando a diversidade e multiplicidade de saberes e seres, e de pontuar, de fato, né, o que nos trouxe até aqui e de questionar esse tipo de sistema, o jornalismo ambiental se coloca como uma forma de praticar jornalismo que seja mais crítica e que vise também a emancipação, que traga a cidadania planetária para todos aqueles que, de alguma forma, conseguem compreender a questão ambiental em conexão, né, com o ser humano, em conexão com a sociedade, não de uma forma separada. Então, a gente, a partir dessa discussão toda sobre a colonialidade, a gente conseguiu observar que, a partir do campo do jornalismo ambiental, a gente consegue amplificar esse questionamento, né, e dar cada vez mais espaço para mostrar que outras formas de viver e se relacionar com a natureza são possíveis e merecem ter visibilidade, merecem ser ouvidas. A discussão epistemológica, ela está muito associada com a crítica colonial, né, do nosso grupo de pesquisa, está alinhada com a quebra das monoculturas da mente, né, ou das dicotomias, daquilo que separa razão e emoção, natureza e sociedade, sujeito e objeto. Então, a gente acaba, de alguma forma, avaliando que esses conceitos que, de alguma forma, são trazidos pelas epistemologias do Sul, como a ecologia de saberes, ou essas várias alternatividades, né, como pontua Boaventura de Souza, sobre como a gente poderia, de alguma forma, trazer uma perspectiva diferente para quebrar com esse pensamento hegemônico, ou para poder trazer outras possibilidades e não apenas reproduzir, né, o que já existe. Elas são possíveis a partir do nosso olhar, dessa construção e dessa colaboração do que o jornalismo ambiental já apresenta, né, e de alguma forma continua se mobilizando para também levar esse olhar, né, para outras áreas do jornalismo e para outras áreas da comunicação, tentando expandir um pouco, justamente porque a gente não entende que o jornalismo ambiental deveria ficar fechado, né, dentro de uma editoria específica ou dentro de algumas temáticas, mas que ele deveria ser transversal a todos os assuntos, assim como a pauta ambiental e carregar consigo também essa crítica, né, e essa possibilidade de trazer outros olhares quando a gente fala da questão ambiental como um todo. E aqui eu só deixei também uma indicação desse último trabalho, né, da última pesquisa que eu realizei a partir dessa perspectiva, que é orientada para a questão climática, que vai discutir um pouco como os veículos não hegemônicos eles se apropriam desse discurso das mudanças climáticas desde o sul global, né? Então, o quanto que a gente consegue observar que já existe uma cobertura que está fazendo algo diferente do que a mídia hegemônica faz e, de alguma forma, entra em consonância, né? Ou está em consonância com essa lógica colonial que vai perpetuar um pouco questões que são criticadas pelo jornalismo ambiental. É isso, obrigada. Muito obrigada, Heloísa. Acho que são questões muito importantes. Anotei aqui vários conceitos, né, e problematizações que você fez aqui. Acho que é muito interessante essas proximidades, né, que você identifica e coloca do próprio jornalismo ambiental, né, como conceito, como a gente
vem trabalhando e com os preceitos decoloniais e com essa ideia do sul global, né, das epistemologias do sul, do Boaventura, e como isso já era, de certa forma, incorporado pela ideia de jornalismo ambiental, mas não nomeado. Então, acho que é bem interessante esse debate. Daí você toca num assunto que me interessa muito aí ao final, sobre esses veículos não hegemônicos, de que forma, se eles estão, de fato, incorporando o jornalismo ambiental, quanto falta para a gente alcançar isso ainda. Mas isso a gente pode conversar melhor no debate. Agora eu vou passar para a professora Ilza, por favor. Obrigada, Catarine. Vamos ver se se eu clicar ali, vai aparecer, né? Vamos ver. Já apareceu? Não. Ainda não, Ilza. Não, então tem que... Você vem aqui nessa telinha share eu tenho medo de mexer e... Onde é que está a telinha? Apareceu? Não. A tela está se sobrepondo à outra. Isso, agora sim. Tá. Apareceu. Tá, apareceu. Deixa eu ver como é que é. Bom, então tá. Vamos ver se eu acerto, porque eu acho muito complicada essa ferramenta Zoom. Mas muito obrigada, assim, pelo convite a participar dessa live. Fico muito feliz do convite, né, do UGT, do Grupo de Pesquisa, Comunicação, Divulgação Científica, Saúde e Meio Ambiente, né, da Cátedra da Intercom. É uma honra para nós e muito bom participar com a Heloísa também, desse momento importante. E falar sobre jornalismo ambiental, que é uma paixão na nossa vida, né? Ele é até quase que uma forma de viver, por isso eu não consigo me desapegar do trabalho, e parece que eu estou trabalhando mais agora ainda, é impressionante, né? Agora que sou aposentada. Mas eu vou, assim, seguir, assim, eu vou agora seguir o caminho da Heloísa, falando como é que foi construída essa disciplina de jornalismo ambiental, né? Por quê, né? Alguns aspectos históricos, o porquê do surgimento disso, porque havia uma crítica à cobertura, né, sobre o meio ambiente, pelas suas fragilidades, pela falta de conhecimento dos jornalistas, e que deixavam muito a desejar, né, deixavam muitas coisas em aberto, e também não se davam conta de muitos aspectos que deveriam ser vistos, enxergados e noticiados, né? Reportagens deveriam ser feitas para denunciar uma série de questões que aconteciam aqui no Brasil. Estou falando agora mais assim do Brasil. Mas então eu vou trazer algumas questões, vamos ver ali se eu consigo mudar. Como é que eu faço para mudar, hein? Como é que a gente muda, Heloísa, de slide? Você tem que estar com o PowerPoint, Ilza. Você vai mudar o PowerPoint. Ah, tá. Isso. Deu. Então, tá. Estou aprendendo. Então, assim, vou trazer um pouquinho dessa história, né? Para nós, assim, eu sempre digo para meus alunos na graduação que o jornalismo é um modo de olhar o mundo, o jornalismo ambiental, porque a gente tem que aprender, a gente tem que desenvolver um outro olhar, assim, uma sensibilidade em relação a tudo o que acontece no mundo, né? Então, assim, como que esse modo de olhar ele foi construído, né? Então, por isso eu vou trazer um pouquinho dessa história. Mas até eu quero, antes, já que a gente diz é o modo de olhar o mundo, que a gente vai olhando o mundo, e também a partir do nosso repertório teórico, e também do que a gente aprende com contato com os outros, e a gente vai se aperfeiçoando. Tem um jornalista que eu conheci aqui no primeiro Fórum Social Mundial, um jornalista francês, chamado Pierre Pellerin. Ele criou a Associação de Jornalistas e Escritores para a Natureza e a Ecologia, na França, né, em 1969. Ele era um jornalista de guerra, ele trabalhava com cobertura de guerra. Então, ele contou que ele começou a observar, de repente, né, que não era só as pessoas que morriam, que já era uma tragédia, uma coisa horrível, mas é que todo o ambiente ficava devastado, não sobrava assim uma planta, um animal, nada, nada, nada. E ele começou a olhar para isso, né? O que tinha de curso d'água totalmente poluído, ele começou a olhar para isso e começou a se dedicar à cobertura de meio ambiente, e a ponto de criar, né, essa associação lá na França.
Então, aqui no Brasil, o jornalismo ambiental ele surge, né, a partir do jornalismo científico, que jornalistas que faziam essa cobertura começaram a se preocupar mais com a questão ambiental, mas ele surgiu com a preocupação com a realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, né, Rio 92. Havia uma preocupação de como que os jornalistas iriam fazer a cobertura da Rio 92 se eles não tinham um preparo adequado para conseguir, inclusive, fazer a pergunta correta para, né, as pessoas que eles iam conversar, os representantes dos países que estariam aqui, etc. Então, houve uma reunião lá em Brasília, promovida pela FENAGE, a Federação Nacional de Jornalistas. Deixa eu já mudar aqui o outro. É um seminário para jornalistas sobre população e meio ambiente, que foi promovido pela FENAGE em 89. E lá nessa reunião eles abordaram assim muitos palestrantes para dar uma visão geral, né, sobre a questão ambiental para os jornalistas de todos os estados que estavam lá, e foi sugerido que se organizassem núcleos regionais de jornalismo ambiental, né, as pessoas começaram a se preparar a trabalhar essas questões. Foram criados alguns núcleos, mas o do nosso estado, né, foi criado em 1990, e ele existe até hoje, os outros não resistiram. Então, hoje, nós existimos até hoje, né, desenvolvendo várias atividades. E esse nosso núcleo, ele também inspirou a organização da Rede Brasileira de Jornalismo Ambiental, que foi em 1998, que daí já com a internet, né, havia possibilidade de toda essa organização em rede, que depois foi também organizada a Rede dos Jornalistas e Comunicadores Ambientais da América Latina e Caribe. E a nossa Rede Brasileira de Jornalismo Ambiental, ela organizou, né, estimulou mesmo, mas organizou os Congressos Brasileiros de Jornalismo Ambiental. O primeiro foi em Santos, em 2005, depois Porto Alegre, nós organizamos, sempre com o apoio da rede, né, e aqui com o apoio da universidade também, sindicatos de jornalistas. Depois Cuiabá, foi em 2010, Rio de Janeiro, 2011, foi na PUC do Rio de Janeiro, foi um belíssimo congresso. Brasília, em 2013, e depois São Paulo, em 2015, e depois a gente não conseguiu mais organizar, porque a nossa área ambiental é uma área que ela é muito mal vista, né, pelas pessoas que assumiram o poder neste país, e a gente não conseguiu mais, porque um congresso desse, ele exige muito dinheiro, né, e então, mas isso é outra história, porque todos nós vivemos essa situação hoje. Então, isso assim, deixa eu botar lá para não ficar falando demais. E aí, então, esse nosso núcleo, ele foi criado e a gente organizou muitos seminários e cursos de formação já antes da Rio 92. Mas tudo feito assim por nós e pela, né, pelo aquilo que nós entendíamos que era o importante, o necessário. Então, nós convidamos muitos professores da nossa universidade mesmo, ou da PUC, ou técnicos das secretarias de meio ambiente, pessoas do IBAMA, pessoas que trabalhavam com essas temáticas para serem os nossos professores nesses vários cursos que nós né, criamos. Os cursos abordavam desde a questão de, por exemplo, desastres ambientais. Imagina, naquela época a gente falava, mas a gente não imaginava o que era um desastre ambiental como que a gente está vivendo agora, né? Então, o desastre foi uma coisa muito distante de nós, mas a questão do modelo agrícola, né? Visitamos assentamentos, fomos em acampamentos, visitamos assentamentos que faziam agricultura ecológica, porque também era uma coisa que a gente via assim, não adianta fazer reforma agrária se tu continua aplicando o mesmo modelo agrícola, tem que romper com esse modelo agrícola e mudar todo tipo de fazer agricultura para fazer uma agricultura independente, né, a partir dos insumos internos, e livre de agrotóxicos e saudável, né, porque pensando que a agricultura produz alimento e o alimento serve para reproduzir a vida. Ele não pode estar envenenado. Então, essa era uma lógica toda assim que havia, e disso tudo foi surgindo, né, todos esses questionamentos, e até por força do nosso
do nosso trabalho assim em equipe, na militância mesmo no jornalismo ambiental, nas nossas reuniões, nós começamos a ver que havia necessidade também de ter uma formação universitária para as pessoas, e não a gente ficar só fazendo esses cursos, mas começar a formar os alunos desde a graduação. E por isso que eu fui estimulada assim a criar a disciplina de jornalismo ambiental aqui na URGS. Mas até antes dessa disciplina surgiu na pós-graduação porque eu fui trabalhar na pós-graduação e eu disse, bom, eu trabalho na pós, mas desde que eu inclua essa pauta ambiental. E aí deu aquela disciplina ali, que é cultura, meio ambiente, comunicação, cultura e meio ambiente. E que mais tarde, até hoje, mudou para seminário de jornalismo e meio ambiente. Na graduação foi criada a disciplina de jornalismo ambiental, né? Mas todos esses processos eles não foram muito simples. Na graduação, especialmente, porque os professores não entendiam a necessidade de haver uma disciplina de jornalismo ambiental. E desde que a disciplina foi criada, eu já participei assim, de muitíssimas atividades, seminários, entrevistas, e muitas vezes eu fui questionada por jornalistas, mas por que jornalismo ambiental? Por que não jornalismo? Porque todo jornalismo tem que ter condições de fazer as coberturas de meio ambiente. Assim, eu era muito cobrada, né, de querer dizer que era um jornalismo diferente. E aí, para a gente conseguir explicar para as pessoas que eu acho que até a gente conversou, não sei se fomos, já não lembro mais, mas a área de esporte eles estudam, né? Tanta coisa para fazer cobertura de esporte. Por que nós não podemos estudar meio ambiente? E para fazer cobertura de meio ambiente, a gente tem que estudar o meio ambiente. Não é assim só pegar um livrinho. No início, nós somos os precursores, nós estudamos sozinhos e estudamos entre nós, porque eu, né, da velha guarda, a gente fez parte de muitos movimentos sociais, e até hoje, até o nosso núcleo, ele é um movimento, né, ele é uma ONG, mas, assim, dos movimentos sociais, onde, assim, até as pessoas estavam na universidade, elas faziam tudo aquilo que elas não conseguiam fazer na universidade, elas faziam fora nas organizações, que é a AGAPAN, Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, né, nós, os ecojornalistas, muitas associações elas existiam, onde as pessoas colocavam toda essa sua garra assim, de trabalho para a proteção do meio ambiente, né, para a formação de pessoas, para as pessoas entenderem que nós, né, somos isso tudo aí, a gente não pode ter uma vida voltada para a destruição da nossa própria existência, né? E então foram processos assim complicados, né? Enfrentando até preconceitos, mas deu certo, mas saiu. Então, assim, como que isso aconteceu? E é bom até, deixa eu ver se assim, como construir essa disciplina, né? E eu pensei, então, como é que eu tinha que partir de algum lugar que nós desconhecíamos essa existência dessa disciplina em outra universidade. E aí eu fiquei pensando como é que aconteceu comigo, né, a ecologização do meu pensamento. Isso aconteceu em função do movimento ecológico. Eu já falei isso agora, né? Eu era professora, mas eu também era jornalista, né, da Secretaria da Agricultura. Então, eu tenho todo um lado meu muito voltado para essa questão agrícola, por isso que eu tenho uma crítica assim, enorme ao modelo agrícola. E também participei com agrônomos da Sociedade de Agronomia da luta contra os agrotóxicos. Então, eu aprendi muito com essas pessoas, né? Foi uma verdadeira aula em mudança, junto com o José Lutzenberger também, e que isso aí redundou, né, na lei dos agrotóxicos. Então, isso aí foi um aprendizado. Quer dizer, foi um aprendizado que resultou, no fim, numa disciplina. Mas o mestrado na Metodista foi muito importante. Foi o professor Wilson da Costa Bueno, meu orientador, e eu trabalhei com o querido Wilson, né? Foi orientador de meio mundo. Eu levei para trabalhar na Metodista a questão que eu via muito em função da minha profissão, era como é que eram os periódicos, as publicações agropecuárias e a ideologia da modernização agrícola. Eu trabalhei com isso. Então, ao trabalhar com a crítica a essa ideologia da modernização agrícola, eu comecei a ter contato com muitos autores que criticavam, né,
essa colonização do nosso pensamento, né, de achar que só para produzir nós tínhamos que seguir os mesmos padrões europeus, que foram os padrões que destruíram a nossa terra, né, inclusive, né? E a gente aqui, nosso estado, vários estados, mas o nosso, assim, uma forte migração de italianos e alemães, né, principalmente, que trouxeram todas as suas tecnologias, eles eram para cá e não se deram conta que eles estavam em outro país, eles continuaram vivendo a vida europeia aqui dentro, então, fazendo as agriculturas que eles faziam lá aqui, resultou num problema muito grave, né? De destruição do meio ambiente. Mas, claro que essa destruição ela já começou lá antes, né, quando os portugueses vieram para cá. Não dá para a gente... Mas, então, assim, eu aprendi muito fazendo essa análise desse processo de modernização da agricultura, que foi um caos para nós, né? Um caos para esse país, em todos os aspectos ambientais e sociais, e da saúde, né? Ambientais envolve a saúde das pessoas. Bom, isso aqui tudo eu já falei, né? Então, assim, vários autores, eles foram ajudando a construir esse pensamento. A Heloísa falou agora as monoculturas da mente. Então, a Vandana Shiva, Fritjof Capra, Leonardo Boff, eu até conheci eles pessoalmente, o Henrique Leff também, mas foram em outros momentos, mas no Fórum Social Mundial. Então, assim, eram pessoas que eu já conhecia dos livros e conhecia ali. E eles foram pessoas fundamentais na construção de uma... assim, como a linha, né, como trabalhar uma disciplina, como fazer com que os alunos, aos poucos, fossem entendendo o que é essa questão do meio ambiente, o que nós temos a ver com isso, e o que a gente pode fazer de diferente, qual é o papel do jornalismo nisso tudo. Então, a Vandana Shiva, ela nos traz o livro, aquele fantástico, Monoculturas da Mente, o Fritjof Capra, todos os livros dele, mas o Ponto de Mutação, ele fala, que escreveu, foi em 82, ele fala do papel dos jornalistas nisso tudo, e o Leonardo Boff, ele fala sobre muitos assuntos, mas a questão da ética do cuidado que ele nos traz, assim, é muito bacana. E também foram necessários, né, autores da biologia, agronomia, biotecnologia, sociologia, e aí todos eles que se dedicavam, né, a criticar esse modo, né, da gente se relacionar com o meio ambiente. Então, assim, eu achava que as pessoas tinham que começar a fazer essas conexões, né, iniciando as conexões, né, como nós somos parte da natureza ou somos natureza? A Nancy Mangabeira Unger, que a Heloísa citou, ela tem 2 livros muito bacanas, e ela nos traz a questão de que houve um processo de desencantamento, né, nosso, e em função também de tudo que a gente aprendeu com a ciência moderna, o pensamento cartesiano, e que nós, para poder dominar, né, a natureza, foi necessário que a gente se separasse dela e que nós nos colocássemos como pessoas, né, senhores de tudo, né? Desculpa. Como está muito frio, eu tenho que estar com o ar ligado e o ar me... Vou desligar, me prejudica. Então, ela nos fala sobre a questão da religação da espiritualidade, da desertificação do mundo moderno. Veja, assim, tudo isso é o que nos permite que a gente consiga fazer tudo o que a gente faz em relação às florestas, por exemplo, floresta amazônica, extermínio dos povos indígenas, esse desejo de destruir os povos indígenas, as comunidades quilombolas, tudo isso de não respeitar, de construir hidrelétricas nesses locais onde as pessoas vivem lá, muito antes de nós chegarmos aqui, né, os povos indígenas viviam em determinados locais e foram retirados para a construção de hidrelétricas. A gente precisa pensar nisso, precisa pensar na dor dessas pessoas que imagina que se fizesse isso conosco, agora inventasse de construir uma rua aqui em cima da minha casa, eu tivesse que sair daqui, né? Muito grave. E uma jornalista, Eliane Brum,
que ela é fantástica, eu também trabalho muito com ela nas disciplinas, ela tem vários textos que ela aborda essas questões, e um texto é a não gente que não vive no Tapajós, ela mostra como é que é a abordagem dessas empresas que vão construir uma hidrelétrica. Primeiro elas chegam, elas têm que fazer um estudo da comunidade, então vão aqueles grupos iniciais de pesquisadores, que são comunicadores, psicólogos, sociólogos, e eles, às vezes, assim, eles vão perguntar coisas que não tem nada a ver com a vida daquelas pessoas. Tipo, uma pergunta que a Liane fala, que foi feita por um senhor que tinha uns 80 anos, que vivia no meio da floresta, o que ele fazia nos tempos de folga dele, como se isso fizesse parte da vida, né? Tempo de folga, que é uma coisa que nós aqui, que somos enlouquecidos pelo trabalho, sonhamos em ter um tempo de folga, mas não é assim, né, com os outros. E a outra personalidade muito importante para nós é o Ailton Krenak e outros indígenas. Eu recentemente conheci o Suruí, como é que é o nome dele? O Almir Suruí, uma pessoa fantástica, assim, eles têm um conhecimento, uma sensibilidade, uma percepção, assim, que a gente só quer ouvi-los, né? E o Krenak, ele foi incluído mais recentemente também, né? Mas, assim, voltando aqui, a Nancy Mangabeira Unger, então elas nos falam na questão da espiritualidade, que não é a espiritualidade no sentido das religiões que estão por aí, é no sentido da gente se religar, da gente se ligar com a natureza, se sentir natureza e ser capaz de sentir tudo aquilo que os outros sentem, né? E a Vandana Shiva, com as monoculturas da mente, ela critica o pensamento ocidental, né, que se apresenta como único, como a Heloísa já falou, né, o único científico, o único verdadeiro. E, em função desse tipo de pensamento, a Índia, né, e outros países foram objeto de apagamento de cultura, de retirada de crianças de lá das suas comunidades, para eles irem para estudar em escolas, né, onde eles eram proibidos de falar as suas línguas originárias, e só podiam falar inglês, eram como se fossem essas escolas cívico-militares, por um filme que eu vi, um filme terrível, assim, mas é um documentário, né, e então essas crianças vão para a cidade, para trabalhar nas cidades, eles se tornam seres infelizes, né, porque eles vão para um lugar que não é o lugar deles. E, bom, seguindo, né, outra pessoa que é importante para a construção desse pensamento, para a gente entender isso, é o Capra, que eu falei antes, que ele nos traz o pensamento sistêmico, ele nos traz a noção de teia da vida, né, na qual todos os seres estão interconectados. Ele traz muito mais que isso, né, que ele faz muita crítica também a esses modelos. Então, e depois o ponto de mutação, eu tenho uma lista de trechinho que eu quero ler aqui, que eu gosto muito, porque pensar que ele escreveu isso em 82, ele imaginando um processo, mas quando a gente vê o Brasil hoje, a gente fica tão triste, parece assim que tudo acabou, mas não é, talvez não seja bem assim, né? Nós continuamos em um processo. Ele diz o seguinte já naquela época ele dizia: os jornalistas deverão mudar e seu modo de pensar fragmentário deverá tornar-se holístico, desenvolvendo uma ética profissional baseada na consciência social e ecológica. Em vez de se concentrar em apresentações sensacionalistas de acontecimentos aberrantes, violentos e destrutivos, repórteres e editores terão que analisar os padrões sociais e culturais complexos que formam o contexto desses acontecimentos, assim como noticiar as atividades pacifistas, construtivas e integrativas que ocorrem na nossa cultura. Né? Isso aí é um sonho, mas nós falamos, às vezes, que os critérios de noticiabilidade precisamos incluir outros, né? Quero ver a hora, se eu não estou extrapolando. O Edgar Morin é outro, né, autor, né, pensador, assim, que não poderia ficar de fora disso tudo. Nós trabalhamos com ele também em educação ambiental, né? Ele traz a crítica à ocidentalização do mundo e ele fala muito sobre a necessidade de mudança do pensamento, além de nos trazer toda a questão do pensamento complexo. Então, ele é fundamental para a construção desse olhar, né? O Henrique Leff,
que eu não lembro se a Heloísa falou sobre ele, acho que sim, né, Heloísa? Ele nos fala sobre a racionalidade. Eu estou aqui, eu estou trazendo algumas ideias, né? É muito mais que isso, são muitos livros. Ele é, assim, muito importante para nós, porque ele faz realmente uma crítica a essa visão colonizada, né, que nós temos. Ele diz que a racionalidade científica, né, como instrumento de dominação da natureza. Ele fala sobre isso. O processo civilizatório da modernidade fundou-se em princípios de racionalidade econômica e instrumental que moldaram as diversas esferas do corpo social. A questão ambiental estabelece, assim, a necessidade de introduzir reformas democráticas no Estado, de incorporar normas ecológicas ao processo econômico e de criar novas técnicas para controlar os efeitos contaminantes e dissolver as externalidades socioambientais geradas pela lógica do capital. Essa questão das externalidades, né, que são, a Heloísa falou, e são questões, assim, terríveis, né, nós vemos o que acontece no processo de mineração, tudo, né, na exploração das madeireiras. Nós ficamos com toda a parte ruim, né? As comunidades ali que vivem naqueles locais ficam com a parte ruim, e a parte, etc., né? Entre aspas, vai para fora do país. Eu ontem, numa aula minha aqui da pós-graduação, uma convidada, ela nos falou de uma questão que eu não tinha visto, que era tão grave assim, a questão da descarbonização, né, que se fala tanto hoje. Aqui o nosso ex-governador, né, pretenso candidato a presidente do país, ele já assinou contratos com empresas que vão construir, como é que a gente chama? Aerogerador, colocaram toda uma rede de aerogeradores em cima da Lagoa dos Patos, que é uma lagoa, que é a única lagoa assim preservada, onde tem uma pesca preservada no nosso estado, que é do Rio Uruguai. Ela foi toda comprometida com as diversas hidrelétricas que foram instaladas lá, e isso é para produzir o hidrogênio verde, que são todas empresas de fora, né, que vão vir trabalhar aqui, e nós vamos ficar com o quê? Quais são os danos? Vão ficar todos conosco, não é? Porque é o local que é a rota de pássaros migratórios, os pescadores vão ficar sem peixe, e aí vai, né? Tudo isso é uma cadeia de coisas que vão acontecer e que a gente não sabe, né? O Carlos Walter Porto Gonçalves, que a Heloísa já falou, esse livro, A Globalização da Natureza, o título do livro de estudo, né, e a natureza da globalização, ele faz uma crítica à construção do sistema mundo moderno colonial e a nossa relação com a natureza. E tem um outro livro dele, que são os descaminhos do meio ambiente, que ele diz que do movimento ecológico parte um brado que precisa adquirir um contorno político-cultural profundo. Nossa sociedade está destruindo as fontes vitais à sua própria sobrevivência, e esse brado traz em si uma das características mais especificamente humanas, que é a consciência da morte, né? Isso faz com que a gente, né, pense que é necessário fazer alguma coisa, que nós não temos mais tempo, né? Então, eu vou continuar aqui. Eis a razão maior do movimento pela vida, que, como não podia deixar de ser, é o impulso radical no sentido mais profundo do termo, ou seja, que busca ir à raiz das coisas para dela fazer emergir um pensar, um agir, um sentir mais lúcido. E depois ele nos diz muitas coisas, né? A história já demonstrou que não caminha necessariamente para frente. As sociedades que se consideravam as mais civilizadas foram responsáveis pelas maiores barbáries do século, que a gente já ouviu falar. Daí ele cita nazismo e outras várias assim coisas terríveis que aconteceram, né? O Leonardo Boff, outro autor que eu já falei, né? Eu acho que eu estou passando do tempo, não quero me... Ele nos traz toda essa questão da ética do cuidado. Ele diz, né, que é necessário construir um novo ethos que permita uma nova convivência entre os humanos com os demais seres da comunidade biótica, planetária e cósmica, que propicie um novo encantamento face à majestade do universo e à complexidade das relações que sustentam todos os seres.
Vou pular aqui, porque eu estou preocupada. Para cuidar do planeta, precisamos todos passar por uma alfabetização ecológica. Isso vários falam sobre isso, né? O Fritjof Capra e outros, e rever nossos hábitos de consumo, né? Importa desenvolver uma ética do cuidado. Ele fala na ética do cuidado amoroso, né? Consiga com todos os seres, porque todos os seres têm direito à vida, né? E aí trazer assim algumas, assim, mais outros autores, né? Que eu já usei, assim, o Michel Serres nos traz o contrato natural, né? Está na hora, a gente precisa assinar um contrato com a natureza. O Serge Moscovici, não sei se é Serge que eu digo, Moscovici, ele diz: precisamos pensar a partir da natureza. Ele tem um livro bacana que se chama A Natureza. E o Krenak, ele, né, e todos esses representantes importantes dos povos indígenas, né, ele diz, né, somos água, somos a árvore, somos a terra, né? Então nós somos a natureza. E essa visão de separação, ela só nos prejudica. Então, já aquilo que a Heloísa falou, né? Quer dizer, nós abordamos muitos temas sem nos darmos conta que a gente estava trabalhando com esses autores, né? Autores decoloniais. E aí outros temas que a gente não agregava antes, a gente não pensava como nós conseguimos pensar agora, que era a questão do racismo ambiental, né? Que atinge as comunidades indígenas. Quem são os primeiros a serem atingidos, né? Quando acontece qualquer coisa, né? Indígenas, quilombolas, ribeirinhos, as mulheres, né? A outra noção importante que é a da necropolítica, com o pensador Achille Mbembe, que é super importante, esse texto que ele nos fala que é assim, como é que a necropolítica decide quem vai viver e quem vai morrer, né? Quando nós construímos uma hidrelétrica, nós decidimos quem é que vai morrer para ter luz em alguns lugares. Então, isso é terrível, isso é horrível. E um que traz, mas não é só ele, tem vários autores, mas eu conheci a partir do Alberto Costa a perspectiva do bem viver, que é muito interessante, que é uma outra perspectiva de vida. A gente também trabalha isso no jornalismo ambiental, que faz uma crítica, né, a todos esses modelos e fala-se num outro, que não é o desenvolvimento, né, é uma outra forma das pessoas viverem bem, né, em contato com a natureza. Estou simplificando um pouco, mas é mais ou menos isso. É a partir da observação do modo de vida dos povos originários. E é isso que a Heloísa já falou. O que mais? E para encerrar, eu tenho aqui fechar aqui com uma frase, né, de um jornalista do Uruguai, que é muito caro para nós todos, que ele diz que o jornalismo ambiental considera os efeitos da atividade humana, particularmente da ciência e da tecnologia, sobre o planeta e a humanidade. Deve contribuir, portanto, na difusão de temas complexos e na análise de suas implicações políticas, sociais, culturais e éticas. É um jornalismo que procura desenvolver a capacidade das pessoas para participar e decidir sobre seu modo de vida na Terra, para assumirem definitivo sua cidadania planetária. Ora, isso, assim, é super importante, né? E vejam vocês, no dia eu acho que foi Dia da Terra, né, que ocorreu, não teve nada nos jornais aqui do sul, daqui do Rio Grande do Sul, sobre isso. A única nota que saiu foi produzida por uma aluna nossa, minha e da Heloísa, numa nota que ela fez porque ela quis, num caderno de TV do Jornal Zero Hora. Enquanto o Jornal O Público, né, lançou todo um projeto de busca de sustentabilidade, né? Muito interessante, eu assisti o lançamento, e aqui as pessoas não falaram, não se deram conta que isso é importante. E para eu parar de falar, né, eu só quero dizer mais uma coisa que tem assim me deixado impressionada, essa tristeza dessa guerra lá da Ucrânia, né, a Rússia invadindo, etc. e tal, e volta e meia vem a questão dos adubos, né, dos adubos
do potássio, não sei o que vai prejudicar a nossa agricultura, que o Brasil agora vai começar a importar potássio, nem sei de onde, do Irã, não me lembro de onde, quando existem totais alternativas aqui dentro do Brasil, eles não são capazes de falar, e sequer falar no exemplo do Movimento Sem Terra, nos assentamentos, que fazem agricultura ecológica, agroecologia, e nós temos a maior área de arroz orgânico da América Latina. Como é que isso pode? Como é que a imprensa não diz isso? É triste, né? Mas muito obrigada pela oportunidade e gostei muito de participar e desculpa se eu falei demais. Não, de jeito nenhum. As referências aqui, né, que você trouxe, as questões que você colocou, acho que é muito importante assim a gente atualizar, né, esse debate, não esquecendo, claro, dos autores aí que sempre nos acompanhou no entendimento desse jornalismo ambiental, né, como você mesma coloca o professor Wilson Bueno, né, o Capra, o Morin, a própria Vandana Shiva, que é uma precursora aí nessas ideias da monocultura, né, da própria decolonialidade, até dos estudos feministas, com a vertente crítica aí do ecofeminismo, e trazer também autores novos que estão ajudando a gente a entender esse outro lado também, como o Akli Mbembe, né? Então, agradeço muito, assim, por toda essa explanação. Eu queria, né, dizer que tem pessoas acompanhando lá no Facebook, e aí até se manifestaram ali, o Rômulo Tondo, dizendo que é um prazer ouvir vocês, né, que é lá da URGS, inclusive, a Adriana também do Amaral, a Ruth, que comentaram lá no Facebook, a professora Isaltina, que é membro histórica do nosso GP, e deixou aí um recado, né, dizendo que era uma alegria ter vocês participando desse debate com a gente, tá? Então, deixar registrado e, assim, eu estou dizendo, inclusive, para as pessoas que quiserem fazer perguntas, a gente tem já uma questão aqui. Eu só queria fazer um comentário, assim, rapidamente, sobre a criação dessa disciplina de jornalismo ambiental, né? Antes de abrir aí e ver se temos mais considerações. A gente também tinha uma disciplina de jornalismo ambiental aqui na UFMS, né? E logo que eu entrei, essa disciplina estava já entrando em extinção, porque estava em vigência já um novo projeto pedagógico, e não iria existir mais jornalismo ambiental, e sim jornalismo especializado, e ali poderia se tratar das várias especialidades do jornalismo. Né? Naquela ocasião, assim, eu tinha acabado de entrar, não podia fazer grandes exigências, mas eu fiquei pensando muito assim, sobre a necessidade de uma disciplina específica de jornalismo ambiental, se a gente entende esse jornalismo como transversal, né? Será que ele não deveria ser tratado, então, em todas as outras disciplinas, assim como as questões de gênero e de direitos humanos, né? Fiquei pensando muito sobre isso e não tive argumentos dentro dessa lógica da transversalidade, de repente, defender a existência dessa disciplina mais específica. Eu queria ouvir você sobre isso, né? E aí você citou Eliane Brum, que também sou uma grande admiradora do trabalho dela, que é justamente o que faz Eliane Brum, né? Ela está assumindo de corpo e alma esse compromisso com a pauta socioambiental e tratando desse tema em praticamente todos os assuntos que ela aborda, né? Inclusive mudando, né? Ela se mudou para Altamira para vivenciar essa questão, né, de forma mais profunda. Então, queria que você falasse da necessidade mesmo de uma disciplina específica nos cursos de graduação em jornalismo. Tu tens razão, sim, porque a abordagem é toda transversal, mas eu vejo assim, porque a disciplina de jornalismo ambiental ofereceria para os alunos, né, a oportunidade deles estudarem todos esses diversos autores e eles conseguirem fazer uma reconversão do olhar deles, para eles conseguirem enxergar a questão ambiental, porque os outros professores não vão tratar disso. Eu vejo que na faculdade os professores, quando tratam disso, que eles vão fazer reportagem, mesmo agora eu aposentada, os alunos continuam recorrendo a mim, sabe? Para eu, sabe, fazer alguma coisa, porque assim, porque a pessoa que como a gente viu, que a Heloísa falou, eu falei assim, não é do nada que a gente vai aprender
isso aí. É como se tu fizesse uma outra graduação junto com o jornalismo, porque são muitas disciplinas que a gente tem, e a gente não sabe tudo. O interessante é que a gente também tem que ter essa consciência que a gente não sabe tudo, mas a gente conhece as fontes e a gente vai atrás das... Então, assim, nós temos a relação com climatologistas, com biólogos, com as pessoas das mais, assim, diversas áreas, que é o que o jornalista faz mesmo, né? Mas nós fazemos, por exemplo, pelas trocas que a gente precisa. Então, por isso que eu acho que é necessário, que, assim, que é um local, vamos dizer, que é onde tu vai tratar de todas essas questões, inclusive da questão que ele tem que ter esse olhar, que ele vai perpassar todas as editorias. Então, o jornalista, que ele tivesse esse olhar, ele poderia trabalhar em qualquer editoria, que quando tivesse a oportunidade, ele ia tocar na questão. Olha só o que aconteceu aqui, nós estamos todos bem assustados com o ciclone, né? Aulas foram canceladas, tudo. E teve jogo no Inter, que é perto da minha casa. E o ciclone já estava em Porto Alegre. Dá para entender isso? É muita assim, desconexão, né? Ainda bem que não teve nenhum desastre assim, por isso que o ciclone ele conseguiu ficar, ele não produziu muita coisa, só quedas de árvores, mas assim, as pessoas estavam muito temerosas, porque houve todo um preparo em relação a todas as pessoas moradores de rua, seus cachorros, né, para eles serem acolhidos, isso e aquilo, e aí, de repente, tu tem um evento desses, que mobiliza muita gente. Imagina se na hora da saída ou da chegada, ou durante o jogo, realmente, nós já tivemos um evento aqui em Porto Alegre, foi bem nessa região onde eu moro aqui, e outras regiões aqui, que foi as microexplosões, que foi uma loucura que apareceu de repente e que foi uma coisa assustadora. E as pessoas estão na rua daí, as árvores caindo por cima, os postes, arrebentando as janelas dos shoppings que tem por aqui, o hospital sendo inundado, e, sabe, é muita coisa, sabe que isso aí é analfabetismo ambiental. Desculpa, é uma outra coisa que falta, a gente tem que recuperar isso nas escolas, que as escolas elas focavam muito nos projetos de educação ambiental. Eu acho que tudo isso foi perdido nos últimos tempos. Já me entusiasmei, desculpa, e falei demais, eu acho. Heloísa, é a tua vez. Eu acho. Não, eu acho que é muito interessante, eu acho que dá para fazer muitas relações mesmo, né? Inclusive lamentar todas as perdas que a gente está tendo aí ao longo desses anos. Eu acho que a Heloísa pode comentar, mas eu já vou aproveitar para fazer uma outra pergunta, Heloísa, que acho que está bem direcionada assim, para o seu trabalho, que é justamente da minha orientanda de mestrado, a Amanda Franco, que está aqui. Então, ela está dizendo que está desenvolvendo uma pesquisa a respeito dos processos mediativistas de jornalismo ambiental, que ela queria saber de que forma podemos perceber essa cobertura distinta realizada por veículos de mídia não hegemônicos na perspectiva decolonial. Essas mídias independentes nascidas na rede conseguem incorporar os pressupostos de jornalismo ambiental alinhados ao debate decolonial? Ela pergunta com relação à análise de mídia, né, mais específica aí eu me perdi aqui, pera lá. Isso, Coração às Análises de Mídias colabora, Conexão Planeta, Envolverde, realizada pela Heloísa em sua tese. E como que você viu isso se configurando, Heloísa? Então, obrigada pela pergunta. Eu acho que não dá para generalizar, né? Eu fiz um estudo só com 3 veículos a partir da cobertura ambiental, então a gente teria realmente que ter mais estudos voltados para esses veículos, que é ainda uma lacuna, né, nos estudos de comunicação de uma forma geral e da área ambiental de forma específica, embora estamos trabalhando nisso, e a Catarine também tem colaborado muito nesse sentido. Mas eu acho que, de alguma forma, eles conseguem, sim, trazer, em alguma medida, eles conseguem trazer muito mais, até porque eles não têm essas amarras, né, que muitas vezes os grandes veículos têm com os anunciantes, ou com uma perspectiva editorial mais pautada nesses
princípios de objetividade, realmente há veículos que se engajam mais discursivamente falando, mas existe, por outro lado, uma proximidade muito grande com aquilo que os veículos hegemônicos produzem por conta da própria lógica jornalística, né? Então, a gente parte dos mesmos critérios de noticiabilidade que nos engessam e a gente acaba procurando o mesmo tipo de fonte, que também vai dar um certo privilégio para ouvir fontes oficiais, fontes institucionais, mesmo em veículos não hegemônicos. Então, o que foi observado e que me chamou muita atenção é que, embora esses veículos permitam que mais ativistas apareçam, esses ativistas já são ativistas consolidados de alguma forma, que têm uma certa visibilidade, seja em redes sociais, né, seja em outros lugares, e que eventualmente até aparecem na grande mídia, né? São ativistas famosos, não são cidadãos comuns ou ativistas que de alguma forma estão tentando fazer a sua diferença na esfera local. E há muita dependência ainda das agências internacionais, das pautas internacionais, há inclusive um vínculo muito grande com aquilo que é produzido nos veículos hegemônicos. Eles são citados, eles são reproduzidos nesses outros veículos que são considerados não hegemônicos, né? Então, há uma dificuldade, sim, de fazer uma cobertura de fato desde o Sul, mas, na minha perspectiva, isso é decorrente da própria questão de como é constituído e é consolidado o campo jornalístico, né? Quais são as bases e os pressupostos pelos quais a gente se norteia. Então, é muito difícil você fazer algo diferente, algo mais engajado, algo que fuja um pouco daquilo que é considerado mais tradicional, mesmo quando você tem liberdade para isso, né? Porque você acaba se estruturando nesse modelo. E aí, só para trazer também um comentário em relação à pergunta anterior sobre o espaço do jornalismo ambiental, a gente tem visto hoje em dia muitos jornalistas, né, que são jornalistas de renome, como Eliane Brum, como Sônia Bride, enfim, falando que todos os jornalistas deveriam ter uma preocupação com as questões ambientais hoje, né? Jornalismo ambiental não é uma questão de nicho, não é uma questão de você se autodenominar e só pensar que só vai cobrir o meio ambiente, mas é você conseguir ver todas as pautas também a partir dessa perspectiva ambiental. Eu acho que é um pouco esse entendimento que também foi amadurecendo ao longo do tempo, da gente entender que jornalismo ambiental não é você treinar certas práticas ou certos olhares ou um tipo de texto específico, né, ou de linguagem mesmo, de uma forma geral, para as pautas ambientais, mas você conseguir observar essas relações que, de uma forma geral, a gente não tem essa discussão dentro da área jornalística e muitas vezes nem mais na escola, né? Como a Isa falou, se isso deveria ter vindo já de um outro momento e todos os professores do curso de jornalismo deveriam observar isso. Só que nós não estamos vivendo esse momento. A gente tem alguns professores que são mais sensíveis, que conseguem perceber, conseguem até orientar os alunos que não têm, de alguma forma, essa perspectiva, mas isso não é generalizado a ponto da gente entender que uma disciplina é dispensável. Eu acho que é uma disciplina mais no sentido de você trazer essa aproximação, né, dos sujeitos, dos futuros profissionais, e aí talvez não deveria ser especificamente do jornalismo, mas uma disciplina de aproximação ou religamento das questões entre sociedade e natureza, que deveria estar presente em todos os cursos, para todos os profissionais também pensarem nessas conexões. Muito bom, Heloísa, obrigada. Eu vou aqui, tem mais duas perguntinhas, então nós estamos com o nosso tempo aí já esgotando, estou até com medo da Naira aparecer aí, né? Então vamos ver se dá tempo dessas duas perguntas que estão aqui no chat. Primeiro da Andréia, né, que agradece pelas explanações tão interessantes. Na perspectiva da colonialidade, vocês acreditam que a naturalização por parte de muitos atores, os da elite do Sul, apoiada na grande publicidade veiculada pela mídia hegemônica, do modelo agrícola, de que desmatar para produzir é um fato indiscutível, é uma herança da mentalidade colonial pautada desde sempre na monocultura exportadora? Quem que gostaria de comentar aí? Bom, assim... Bom, eu acredito, sim, eu acredito que sim. Qual é assim, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, o que a gente diz assim? Quer dizer, é uma elite rural, assim, como é que é? Como é que o pessoal, é uma elite rural, agora eu esqueci, racista, tá? Racista,
e me esqueci a outra palavra. Assim, é uma coisa assim muito séria que acontece. Então, mas eles iam reproduzindo esse modelo, né? Esse modelo e deixando de fazer assim, muitas coisas para sempre estar voltado para alguma prática que é aquela que vai trazer mais lucro. Quando nós tivemos aquele movimento lá nos anos 90 contra a liberação dos transgênicos, que eu participei de vários encontros no interior, e eu me lembro de um fazendeiro dizendo para mim assim, eu preciso, a gente estava falando sobre os agrotóxicos eles faziam desmatar o Pampa, que é um dos biomas, a gente não fala, mas é do bioma mais degradado do país, né? A gente nem fala sobre isso, mas é a destruição do Pampa para a ampliação das lavouras de soja e jogar todos os venenos que eles botam numa plantação de soja, apesar da soja ser transgênica, quer dizer que aquele discurso também que não serviu mentira, né? E continuam usando muito veneno, usando esses adubos, e tudo isso sempre para oferir maiores lucros, e a pessoa que fica lá embaixo fazendo sinalização para a aviação agrícola, para jogar o veneno em cima, a pessoa recebe o veneno em cima, e a pessoa disse assim para mim, mas olha, dona, eu tenho que dar emprego para essa pobre gente. A pobre gente era a pessoa que ficava lá embaixo recebendo os venenos. Então, assim, isso é uma mentalidade exploradora que existe nesse meio do agropop, né? Esse meio aí, desses grandes fazendeiros que eles se dedicam o seu negócio é unicamente para exportar e para aumentar os seus lucros e não importa de que forma, né? Então, eu acho que eu me esqueci como é que era o início da pergunta, mas eu acho que eu respondi, né? Sim, é uma mentalidade, né, colonial pautada desde sempre na monocultura exportadora. Na verdade, professora Ilse, é sempre um prazer ouvi-la. Eu trabalho justamente com essa questão dos agrotóxicos, né? Olha só. Fui orientando do professor Wilson Bueno também. Sim. E, na verdade, o que se observa hoje no país é essa naturalização com relação ao desmatamento, né? Como se isso fosse algo natural e necessário para produzir, como se todo o nosso modelo econômico tivesse que ser baseado, né, nesse modelo destruidor. Né? E é inquestionável, e parece algo que não se questiona, né? Isso me incomoda bastante, né? E o que eu coloco é como se isso fosse uma herança justamente dessa mentalidade, né, colonial que nós herdamos, né? Eu acredito que sim, né? Então, assim, imagina o trabalho que nós temos, nós enquanto jornalistas, pensando na função social, função educativa da nossa profissão, e nós enquanto professores também, para trabalhar, para contribuir com essa mudança de mentalidade. A gente tem que romper com essa lógica, porque essa é a lógica, de repente o próprio explorado está achando que está certo, que é isso aí que tem que ser mesmo, né? E não é isso aí, porque é comprovado que tu pode produzir sem desmatar absolutamente nada. Os sistemas agroflorestais nos dizem que isso é verdade, né? Antigamente, sabe, quando eu comecei, os agrônomos, eles diziam que a agricultura ecológica era uma coisa para fundo de quintal, então eles não tinham problema, esses bichos grilo que eles me consideravam na época, pode fazer todas essas coisas, isso aí não tem problema, mas só que isso não é de fundo de quintal, né? Isso aí provou que isso não é, mas eles continuam batendo na mesma tecla. E quando eles descobrem que é uma forma de ganhar dinheiro, começa também a surgir o agronegócio dos orgânicos, e que a gente tem que ter esse cuidado também, sabe? Porque nós, então, enquanto cidadãos, é muito melhor a gente ir nas feiras e comprar nas feiras, ou desses agricultores, desses grupos que se reúnem para entregar em casa. Bom, com a pandemia aconteceu muito isso, nós tínhamos feira na nossa faculdade. Então, para valorizar esses outros sistemas assim, de trocas, onde a gente vê, né, tete a tete a pessoa que produziu e a gente se conhece, são outras relações, né? Então, é isso que a gente precisa construir, e isso é possível, né? Isso aí é possível. Pode ser que exija algum esforço de nós, mas e aí?
por a gente não querer ter esforço, nós temos plástico no nosso corpo, né? Achar que o plástico é uma facilidade, né? Ah, olha que bela facilidade. O plástico está em tudo, inclusive na nossa Constituição. Isso é terrível, né? Nair, tem tempo só de ler aqui essa outra questão que foi elaborada pela Tatiana, rapidinho, tá? A Tatiana coloca aqui que gostaria de levantar uma questão sobre a cobertura jornalística no momento atual, ao mesmo tempo que o jornalismo ambiental ganha espaço nos currículos de comunicação e que jovens repórteres concluem graduação e pós-graduação com um olhar mais aguçado para essas questões, as lógicas produtivas da redação estão cada vez mais precarizadas. Num país continental como o Brasil, com tantas desigualdades, vocês percebem alguma angústia entre os estudantes relacionada à produção de jornalismo ambiental, com a complexidade que o tema demanda, sem recursos e restritos a uma redação numa capital urbana? Como vocês veem isso? Eu percebo nitidamente, vocês. Sim, a gente percebe, assim, uma menina agora que recentemente eu orientei a TCC dela, quando ela falou para a chefe dela do jornal, nosso jornal, aqui Zero Hora, que ela ia fazer a pesquisa, ela trabalhou com a cobertura sobre a questão climática. Tu vai trabalhar com esses temas, como é que é? Dessas coisas que os verdes gostam, alguma coisa assim, sabe? Ela menosprezou. Então, a gente tem ex-alunos nossos que acreditam na causa, que estão nas redações, e eles sofrem, porque eles sofrem para conseguir colocar alguma coisa. Não é fácil. Assim, o André Trigueiro, por exemplo, para nós, ele é um exemplo, né, do que ele pode fazer, do que ele faz, porque muitas pessoas queriam poder fazer como ele, né? E, com certeza, ele não faz mais, que ele tem os limites da Globo. Mas o André Trigueiro também é professor de jornalismo ambiental, sabe? Né? A segunda disciplina criada foi ele que criou. Então, é isso. Então, é complicado, isso aí dá muita angústia para os jornalistas. Heloísa, desculpa, falei, não te deixei falar. Sem problema. Não, eu super concordo. Eu acho que todos nós, na verdade, estamos angustiados porque a gente consegue perceber no nosso dia a dia as evidências da crise ambiental. E a gente sabe que tem pouco tempo e percebe que as coisas não estão tendo uma medida, né, na velocidade necessária para a gente, de alguma forma, romper com esse ciclo. Então, isso tudo acaba gerando até depressão em quem pesquisa o assunto, né? A gente tem estudos sobre isso, mostrando como isso gera ansiedade e como isso é problemático, não só para os jornalistas, mas para todos que estão envolvidos, de alguma forma, com a questão. Mas é algo, de fato, fundamental e que a gente não vai poder esquecer ou ignorar, porque está batendo aí na nossa porta. Bom, tem até mais uma perguntinha aqui, né, sobre a formação dos jornalistas na temática ambiental, se a universidade poderia ser um espaço de mudança epistemológica, como a Heloísa mencionou, né, e no jornalismo para uma perspectiva decolonial, acho que isso também de alguma forma foi comentado, né, que a partir dessas disciplinas mais específicas de jornalismo ambiental, como que pode ajudar nessa formação, não encarando como uma disciplina isolada, mas como um espaço assim privilegiado para debater essas questões, até essa conexão que a Heloísa comentou bem entre, né, a natureza e a cultura, por exemplo, né? Essa junção, né, que não deveria ser vista como elementos separados. Enfim, eu quero agradecer imensamente a participação das professoras aqui. Lógico que o nosso tempo é curto, a gente levantou muitas questões, muitas angústias, né? Outras angústias que foram levantadas aqui e que vão gerar, né, reflexões aí, outras propostas, objetos de pesquisa, e que a gente possa se aprofundar e se aperfeiçoar ainda mais nesse debate do jornalismo e da comunicação ambiental. Então, agradecer a parceria aí da professora Ilse e da professora Heloísa com o nosso grupo de pesquisa e agradecer mais uma vez também a Intercom pela organização dessas lives e por essa oportunidade da gente estar aqui debatendo esse tema tão importante. Obrigada, Catarina. Eu quero agradecer, então, a coordenação do grupo de pesquisa Comunicação, Divulgação Científica, Saúde e Meio Ambiente, a Catarina e o Arquimedes. Agradecer às professoras que participaram aqui conosco, muito obrigada.
Em nome da Intercom, em nome da Cátedra Intercom, eu agradeço. Eu sou a professora Nair Prata, eu sou diretora científica da Intercom e não pude acompanhar a live desde o início, eu estava em outro compromisso. E como são muitas lives nesta temporada, nós vamos nos revezando. Um abre, outro acompanha, outro encerra, e aí vamos, porque são 2 lives por semana. Então, muito obrigada a vocês, porque o grupo se oferece para organizar a live. Né? São 33 grupos de pesquisa, então a gente faz o convite e o grupo de pesquisa de vocês sempre se oferece e sempre faz lives muito bacanas, com temas muito interessantes. Então, eu agradeço a vocês. E quero lembrar a todos que estão participando aqui conosco, aqui na sala do Zoom, e também estão nos acompanhando pelo Facebook, de que essa live, a gravação desta live ficará disponível no nosso canal no YouTube, no canal da Intercom. Então, daqui a alguns dias você pode procurar que a live estará lá. Também nós fizemos uma parceria com o grupo de pesquisa Praxijor, da Universidade Federal do Ceará, do programa de pós-graduação em comunicação de lá, e eles estão transformando todas as lives em podcast, o Papo Com. Então, essa live também vai se transformar num podcast, e o podcast, todo mundo sabe, para compartilhar é muito fácil. Você pega o link, compartilha, e aí a gente pode usar essa live, tanto o vídeo quanto o áudio, como material didático, como material de pesquisa, para escrever artigo, para fazer a citação das falas. Então, assim, a gente desdobra, a gente coloca água no feijão, né? E também vamos fazer um e-book. Todos os participantes foram convidados a escrever um texto a partir das lives, e vamos fazer um e-book. A gente fez isso nas outras 3 temporadas e vamos fazer agora também na 4ª temporada. E esse e-book será lançado no Congresso da Intercom em setembro, que vai ser realizado em João Pessoa. Então, nós temos as lives e temos 3 produtos derivados das lives. Então, todo mundo pode aproveitar bastante, curtir bastante esse material riquíssimo que nós estamos produzindo aí 2 vezes por semana durante 3 meses. Então, quero aproveitar e convidar todos para a live da próxima terça-feira. Quem vai organizar é o grupo de pesquisa Comunicação Antirracista e Pensamento Afrodiaspórico. O tema é Racismo e Desinformação dos discursos sobre cotas aos algoritmos. Lembrando que as lives desta 4ª temporada são sobre o tema central do Congresso da Intercom desse ano, que é Ciências da Comunicação contra a Desinformação. Então, a gente não discute o tema só lá no Congresso, a gente faz um esquenta com as lives em que a gente pega esse tema e desdobra esse tema em vários subtemas dentro das áreas específicas aí dos grupos de pesquisa. Então, convido vocês a se inscreverem para a próxima live e para as outras. Procurem o nosso site, as nossas redes sociais, os links estão todos disponibilizados, então é só se inscrever. Quem participa de 75% das lives tem o certificado. Então, muito obrigada a vocês, as palestrantes que participaram hoje, a Catarina, o Arquimedes, que estão à frente aí do grupo, a todos vocês que estão aqui conosco e até a próxima terça-feira. Um grande abraço a todos e todas e muito obrigada.